O que acontece quando o poder veste um terno impecável? Fala com cortesia, mas ordena mortes com um sorriso. Este é o Marquês Vincent de Gramont, não apenas um vilão, mas a encarnação da dominação elegante. Alguém que não se envolve em disputas e conflitos diretos, mas que controla e realiza massacres dentro de mansões e galerias de arte. Mas o que o Marquês realmente nos mostra? Suas insinuações sobre a inevitabilidade do sistema são reais? A morte é realmente a única maneira de alcançar a liberdade? Nascido na nobreza e em uma vida de luxo, o jovem Vincent era carismático e extremamente ambicioso. Ele buscava nada menos do que destruir a ideia e a lenda que é John Wick e obter todo o crédito e a glória por derrotar um dos assassinos mais infames do submundo do crime. Junto com sua ambição e carisma, havia traços mais sombrios, principalmente arrogância, narcisismo, sadismo e manipulação. A posição, o nascimento e o poder imerecido o tornaram orgulhoso e presunçoso. Ele se recusava a permitir que alguém fale acima dele ou ouse desafiá-lo. O principal objetivo do Marquês era usar seu status potencial como porta-voz e assassino de John para alcançar uma posição mais elevada nas fileiras da cúpula. Por causa disso, o Marquês se tornou o adversário final e mais perigoso de John, pois com recursos quase ilimitados financiados pela própria cúpula, o aristocrata tornou-se uma entidade quase imparável, mas não totalmente tocável. Maquiavel escreveu em O Príncipe que é mais seguro ser temido do que amado. O Marquês compreende isso com perfeição, manipula leis, distorce a honra, usa a ordem para impor o caos. As distorções de acordos, massacres e expurgos em hotéis continental, traição de aliados são uma forma de reforçar seu argumento de que ninguém está a salvo de seu domínio. O ato não é funcional, é ritualístico, como se o Marquês precisasse marcar o espaço com destruição para validar sua autoridade. Ele é a reencarnação do próprio Estado, onde as regras e as consequências são para os outros, não para si mesmo, onde a propriedade não é privada, os contratos são pedaços de papel, os indivíduos são funções e qualquer protesto é sufocado pela força esmagadora do sistema. Mesmo em um mundo em que o assassinato é rotina e a destruição é a imposição da força, o Marquês estava mais preocupado com a estética do que com a execução. Um aristocrata da máfia cuja autoridade vai além da etiqueta e entra na lógica feudal da dominação pela morte. Vincent aceita qualquer acordo que faz e distorce os termos ao seu favor, na maioria das vezes para garantir que seus oponentes enfrentem escolhas dolorosas, sejam elas físicas ou emocionais. Isso é exemplificado quando ele apertou a mão do Sr. Ninguém, apenas para esfaqueá-lo e fazê-lo demonstrar sua lealdade ao Marquês, afastando sua mão da faca, ferindo-a gravemente. Ele também mostra um traço de hipocrisia quando fala ao Sr. Ninguém sobre seu grande ego, pois, como mostrado, o próprio Marquês se lança ao seu próprio ego e sede inebriante de poder. O aristocrata força Kane, um assassino cego, a caçar John Wick chantageando com a vida de sua filha. Também fica implícito que Vincent cegou Kane ou forçou Kane a se cegar em troca de sua aposentadoria. Isso nos mostra que o Marquês era um sádico que acredita que a melhor maneira de transmitir uma mensagem é causar o máximo de danos e derramamento de sangue possível para incutir medo em seus oponentes. Foi apontado que o expurgo não de um, mas de 2 hotéis continental era desnecessário, embora, em sua mente, o expurgo fosse o ponto que precisava ser defendido.
Em um nível mais profundo, o Marquês representa a elite impessoal, aqueles que estão mais interessados em manter seus privilégios e vantagens às custas do trabalho dos outros. A determinação do Marquês em aniquilar Jon evidencia um desrespeito imprudente e insensível pela vida dos outros, enviando seus homens para a morte prematura sem se importar com o banho de sangue pelo qual ele é responsável, o que ecoa as práticas empregadas por sistemas de qualquer tipo. Os escravos trabalham e estudam, os senhores descansam e sugam seu esforço físico. Ele é a face do sistema, o verniz humano que cobre as engrenagens impiedosas. O que está por trás dele é o que realmente importa. O sistema mafioso internacional, as alianças obscuras, o poder financeiro, as tradições, os pactos e os interesses de décadas, ou mesmo de séculos. O Marquês encanta, manipula, comanda, mas não é insubstituível, pois o sistema que o criou, alimenta e protege não pode parar só porque um representante caiu. A verdadeira elite, tanto no submundo quanto no mundo político ou econômico, não está interessada na sobrevivência de pessoas específicas. Ela só precisa de cargos preenchidos. O Marquês, com todo o seu carisma e controle, é apenas um ocupante temporário de um cargo, assim como o gerente de uma grande corporação ou o chefe de uma máfia transnacional. Da mesma forma, ele é como um rei, uma peça-chave e a mais importante do jogo, mas, quando encurralado, sua queda apenas inicia o jogo com novas peças e novas regras, mas o tabuleiro continua o mesmo. No duelo, somente quando Vincent teve a certeza de sua vitória, ele tomou o lugar de Kane e exigiu o golpe de misericórdia para que pudesse reivindicar toda a glória de matar Jon sem ter se colocado em perigo. Em sua arrogância, Vincent não percebeu que Jon não havia disparado sua arma durante o último tiro, algo que Kane e Winston reconheceram, deixando-o vulnerável à morte por Jon. Em seus momentos finais, Vincent demonstrou abertamente medo quando soube que Jon ainda estava armado e nem mesmo tentou se defender, embora sua arma já estivesse apontada para Jon, que, por sua vez, teve de levantar a sua antes de matar Vincent. Mesmo depois de sua morte, todos vão embora sem nenhuma comemoração, até mesmo aqueles que o acompanhavam, como Arauto. Isso mostra que mesmo os que estão no topo podem ser descartados. A elite não é poderosa, apenas se esconde atrás de símbolos e recursos financeiros, fingindo ser poderosa de uma forma que, na prática, não existe. Mesmo que esses indivíduos fossem mortos, nada mudaria, pois eles seriam rapidamente substituídos e outros seriam colocados em seu lugar, como aconteceu com o Marquês. No dia das regras de engajamento em Paris, organizadas pelo Arauto, Jon e o Marquês jogaram um jogo de escolha de cartas cujo número mais alto venceria pelas regras de tempo, lugar e armas. Nesse encontro, no entanto, o Marquês diz a Jon que não há escapatória ou redenção no sistema ao qual o aristocrata pertence e que, mesmo que o Wick vencesse, o sistema continuaria. O subtexto é claro: a liberdade não é uma possibilidade, é uma ilusão. Vivemos em uma sociedade hedonista presa aos prazeres carnais, escravos de seu próprio ego e determinados a destruir qualquer símbolo que representa a resistência de sucumbir ao mundo, assim como o Marquês em sua caçada implacável por Jon. O consumo excessivo de luxos e materiais é um anestésico funcional e torna a mente mais dependente, mais complacente e mais suscetível a influências de qualquer tipo. No momento em que nascemos, somos inseridos no mundo com um nome, especificamente uma ficha e um documento formal. Passamos pelo processo de aprendizado durante a maior parte de nossa infância e juventude. Trabalhamos durante a maior parte de nossa vida adulta e, em alguns casos, com a esperança de nos aposentarmos. Então, o que acontece? Simples, morremos. Parece seco e brutal, certo? Bem,
Para aqueles que tratam os indivíduos como ferramentas, isso é apenas um ciclo. O sistema não é um grupo específico de pessoas, instituições ou organizações secretas. O sistema é o ciclo, um ciclo que nunca termina, mas sempre recomeça. Ele se adapta e se renova a cada época, mas sua essência permanece inalterada. A morte do Marquês e de John não mudou em nada, apenas reorganizou as estruturas de poder, e as engrenagens continuam girando sem parar. Perceba que os símbolos parecem ser mais importantes do que o conteúdo em si. A justiça está impregnada de várias leis e formalidades quase militares, mas quando a vemos na prática, parece que até mesmo a mais básica das aplicações legais é negligenciada. Os exércitos estão mais preocupados em demonstrar força e poder sobre os outros do que em proteger seu próprio país. A publicidade e a marca tornam o produto quase um item de colecionador, mesmo que a qualidade seja questionável. Observe que a aparência é sempre imponente e refinada, como o próprio Marquês e seus ternos elegantes, mas fraca e superficial por dentro. Lembre-se de que cada personagem nos mostra uma mensagem, seja por meio de sua personalidade, status, ações ou visão de mundo. O Marquês, em particular, nos mostra que aqueles que controlam o mundo são os confiantes, não os competentes. Existem 3 tipos de homens neste mundo: aqueles que têm algo pelo qual viver, aqueles que têm algo pelo qual morrer e aqueles que têm algo pelo qual matar.